Seja bem-vindo à segunda parte da aula 82 do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu vou resolver aqui, o item B do exercício 73. Bom, observe. Nós temos aqui que pelo enunciado, limite de f de x menos f de x0 com x tende a zero. Não. 1, 2, 3. O enunciado nos pede para calcular o limite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0 quando x tende a zero. E o item B define que f de x vai ser igual ao quê? A x vezes seno de 1 sobre x, se x for diferente de 0, e 0 se x for igual a 0. Então, com base nisso, eu vou fazer o seguinte, substituindo aqui, eu vou ter limite de x vezes seno de 1 sobre x, menos f de 0, 0 vezes seno de 1 sobre 0, por quê? O f de 0 é o valor da f de x, que aqui vale x vezes seno de 1 sobre x, quando x é igual a 0. Então, botei isso aqui. Sobre x menos 0, quando o limite de x tende a 0. Prosseguindo, vou ter o seguinte. Isso aqui não existe, né? Nós sabemos aqui, pela condição de existência de uma fração, que não existe fração cujo denominador seja igual a 0. Então, o arco desse seno aqui, não existe. 0 vezes aquilo que não existe é 0. X vezes seno de 1 sobre x menos 0 é x vezes seno de 1 sobre x. Cheguei aqui, observe, eu tenho uma divisão com fração. Então, vou aplicar a propriedade de divisão com fração. Logo, eu vou ter que x vezes seno de 1 sobre x vezes 1 sobre x. Por quê? Propriedade de divisão com fração. A fração que está dividindo o valor, ela vai passar para cima, invertido e multiplicando. Ou seja, o numerador da fração vai virar denominador, o denominador vai virar numerador e ela vai passar a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Para ficar mais fácil, vou botar aqui dentro da chave. E eu vou ter x vezes seno de 1 sobre x vezes 1 sobre x. Observe, esse 1 sobre x não vai multiplicar esse aqui. Por quê? Porque esse aqui é o seno desse arco aqui. Esse aqui é um arco desse seno. Então, esse 1 sobre x vai multiplicar o quê? X vezes seno desse arco. Então, vou ter o quê? X sobre x vezes seno de 1 sobre x. X dividido por x, 1. 1 vezes seno de 1 sobre x dá seno de 1 sobre x. Então, vou ter limite do seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Prosseguindo, eu vou ter o quê? Que o limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero vai ser igual ao quê? A seno de 1 sobre 0, e isso não existe. Mas, nesse momento, você pode me perguntar, mas calma aí, não é possível aplicar o teorema do confronto para resolver isso aqui? Bom, é possível aplicar, mas não vai dar uma resposta diferente. Observe. Tem aqui, vou aplicar o teorema do confronto. Lembrando, módulo do seno de um arco é menor ou mais igual a 1. Logo, pela propriedade de inequações modulares, eu tenho o quê? Que o módulo do seno de um arco qualquer vai ser menor ou máximo igual a 1, se somente se menos 1 for menor ou máximo igual a seno desse arco, que por sua vez vai ser menor ou máximo igual a 1. Aplicando para seno de 1 sobre x, né, por esse arco aqui, 1 sobre x, eu tenho o quê? Seno de 1 sobre x vai ser menor ou máximo igual a 1, se somente se menos 1 for menor ou máximo igual a seno de 1 sobre x, que por sua vez vai ser menor ou máximo igual a 1. Bom, vou chegar aqui, então vou ter limite de menos 1, quando x tende a 0, vai ser menor ou máximo igual a limite de seno de 1 sobre x quando x tende a 0, que por sua vez vai ser menor ou máximo igual a seno de 1. A seno não, né? A limite de 1 quando x tende a 0. Bom, cheguei nessa fase, vou aplicar o teorema do confronto, né? Só que observe, vou calcular aqui o limite do que seria a minha g de x e o limite do que seria a minha h de x. A minha f de x está no centro. Para calcular esse limite, basta lembrar dessa propriedade operatória de limites que diz o quê? Que o limite de uma função constante é a própria constante. Logo, o limite de menos 1 quando x tende a 0 vai ser menos 1. O limite de 1 quando x tende a 0 vai ser 1. Por quê? Porque quando se tem uma função constante, o valor da constante é o único correspondente em y para qualquer valor para o qual a variável x esteja atendendo. É por isso que o limite de uma função constante é a própria constante. Agora observe, eu tenho o quê? No teorema do confronto, eu posso calcular o limite de f de x através da seguinte relação. Se eu tenho que o limite de g de x quando x tende a A é igual ao limite de h de x quando x tende a A, esse valor é denominado de L, eu tenho que o limite de f de x quando x tende a A também vai ser igual a L. Porém, observe,
Aqui no exercício, nós não temos aqui uma igualdade entre o limite de g de x quando x tende a e o limite de h de x quando x tende a A. Eu tenho uma diferença, porque aquilo que equivale a minha g de x aqui do teorema do confronto é o quê? É menos 1, essa função constante, cujo limite dela quando x tende a 0 é menos 1. A minha h de x é 1, e o limite de 1 quando x tende a 0 também é 1. Ou seja, esses limites foram diferentes. Se esses limites são diferentes, isso quer dizer o quê? Que o limite da minha f de x quando x tende a 0 não vai existir. Então, pelo teorema do confronto, eu não consigo satisfazer aqui a condição para que o limite exista. Logo, isso quer dizer o quê? Que o limite da minha f de x não existe também. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução do item B do exercício 73, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, e se você também tiver gostado desse canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.